Seja bem-vindo, você está no canal oficial da Braevo Home Act. Eu sou o Maico Fernandes e é uma honra poder bater esse papo com você hoje. Comigo aqui no estúdio a gente tem a nossa equipe técnica e ele, Carlos Vitorino, que é CEO da Braevo, especialista em Home Act no Brasil. Carlos, seja bem-vindo. Obrigado. É uma honra te encontrar novamente, a gente que vem conversando já aí há alguns dias, né? E esses dias a gente se pegou conversando sobre as questões condominais, o quanto isso é nocivo para o empreendimento da pessoa ali, uma vez que começa a virar uma bola de neve os atrasos, e hoje ele é capaz de tirar, né, de levar para leilão aí, e a gente tem aí uma lista bem grande, né? Você me falou de um índice que em São Paulo 50... em torno de 30 ações de execução de débitos condominiais por hora, por dia. Por dia, distribuídas. Por dia. E são débitos que muitas vezes levam o imóvel para leilão, é isso? Sim. Houve uma mudança, né? O que muita gente acaba se perdendo na questão do condomínio é que antigamente, não muito tempo atrás, se a pessoa não pagasse o condomínio, ela sofria uma ação de cobrança. O condomínio tinha que cobrar por um advogado e aí rolar um processo. Enfim, era um processo longo e a pessoa ganhava tempo com isso. Eu estou falando de proprietários e também de inquilinos. Né? De apartamentos em especial. E isso mudou. Né? No novo Código Civil, o débito condominial tornou-se um título executivo, onde não precisa de um processo de cobrança. Citou a pessoa do débito, já pode pedir a penhora do imóvel. Sim. Naquela execução daquele débito. E aí pode protestar a pessoa. Então a pessoa já fica com o nome sujo, já fica com uma penhora na matrícula do imóvel, e aí as possibilidades de crédito, eventualmente, para resolver esse problema, já ficam limitadas. Despenca, né? Despenca. E aí a pessoa fica perdida no tiroteio, como eu vou resolver esse problema, e ninguém deixa de pagar o condomínio por esporte, né? A inadimplência no condomínio, ela vem de uma dificuldade pontual. Então, muitos condomínios têm até um fundo de reserva para poder passar por esses momentos. Mas não é eterno, né? É um gap ali, porque o valor que o condomínio arrecada, ele é contado para as despesas das áreas comuns, dos funcionários, e, enfim, uma eventual manutenção, e então o valor do condomínio ele tem o seu direcionamento. E tem que se tratar a inadimplência como um fato, acontece. Mas as pessoas, às vezes, se perdem nesse processo, e aí quando chega a hora que vai olhar, isso virou uma bola de neve gigante, e nós que trabalhamos com home equity, que trabalhamos no mercado imobiliário de crédito, no mercado financeiro de crédito, começamos a receber, há um tempo atrás, muitas demandas de pessoas com esse tipo de problema. Olha, eu estou com débito de condomínio e o condomínio quer penhorar meu imóvel, quer levar para o leilão. Se o imóvel é alugado, o cara tem dois problemas, né? Ele tem a situação do imóvel dele, que pode ir para leilão, e um débito que não é ele que está criando, que é o inquilino, né? E aí quem te procura? É o inquilino, é o dono? Geralmente quem me procura são os donos. Os donos, né? Independente se ele está morando ou se é um inquilino. Se é um inquilino. O importante para ele é não perder o imóvel. Não perder o imóvel. Geralmente são os donos. E geralmente, nos casos que nós atendemos, o dono não aluga o imóvel, ele mora no imóvel. Sim. E ele entrou em um momento ali que ele precisou deixar de pagar e entrou num hiato financeiro ali. Sim. E agora ele tem que pagar, e é um valor, tem honorários, tem multa, tem tudo, e como a consequência é a penhora e eventualmente leilão, né, consolidação da propriedade para o condomínio, então a briga é grande. Então quem vai comprar essa briga, né? Do outro lado da moeda, a gente tem o condomínio, que é um CNPJ, é uma empresa, né? Sim. Uma administradora de condomínio.
para esse outro lado te procura, porque eu sei que dentro desse campo aí tem alguns oportunistas, né, que fazem propostas mirabolantes de garantias, né, da arrecadação condominal, né, compra como se estivesse comprando aquela dívida ali para ela passar a cobrar. Só que eu sei que tem um erro aí que, se não prestar atenção, você toma na cabeça, né? Explica isso para a gente, você que é mais do setor. Existem duas vertentes, né, dentro desse mundo de condomínios, né? E é um mundo gigantesco, né? Nós temos um número muito grande de unidades, né, condominiais, de prédios no estado de São Paulo, no Brasil, muito grande, movimenta muito dinheiro. Ser um síndico profissional, né, é uma profissão, existem síndicos profissionais, e existe uma indústria financeira dentro desse complexo, dentro dessa realidade, que é a proposta assim: olha, eu vou garantir para o condomínio, tem lá um condomínio de 300 unidades, eu vou garantir a receita de 100% da tarifa, né, da taxa condominial. Então, vamos dar um exemplo aqui que ele arrecada lá nessas 300 unidades, aí o condomínio custa R$1.000, ele arrecada R$300.000 por mês. Certo. Mas todo mês tem 15%, 20% de inadimplência. Nem sempre são os mesmos que atrasam, né? Mas esse índice fica oscilando ali, fica oscilando ali. E aí vem essa empresa e fala: olha, eu garanto para você os 300 mil na sua conta e eu cobro quem eventualmente não pagar. E vai te custar só 5%. Só que é 5% sobre a receita toda. Sobre, inclusive, de quem paga em dia. Então, eu tenho 20% de inadimplência, eu vou pagar 5% sobre 100% da receita, e essa empresa fica responsável por cobrar, inclusive judicialmente, aquela unidade que ficar inadimplente por mais de 3 meses, enfim, que a dívida aumente muito, Sim. Seja inquilino ou seja proprietário. Então, para alguns condomínios, é confortável colocar esse recebimento terceirizado e deixar a vida que segue. Para outros, se fizer conta, vai pesar para todo mundo. Como você falou, é um CNPJ, mas cada morador é um sócio. É um sócio, um responsável. Né? O síndico fica mais confortável porque ele vai ter a verba para pagar todas as despesas sem problemas. Mas a empresa que está fazendo isso está ganhando também em cima de quem paga em dia. Então fica porque esse 5% que ele cobra vem no mês seguinte. Isso. Certo? Todo mês. Todo mês. Então ele vai acumulando, porque você vai ter outros índices no segundo mês. Ele vai. Essa renda vira uma fonte de renda para ele e uma fonte de dívida crescente para o inquilino proprietário do. Aumentou a despesa. Agora, o que eu queria entender é o seguinte: o CNPJ condomínio, né? Ele naquele momento é representado pelo seu síndico. Sim. Esse síndico é um cliente de Home Act, no caso, é um cliente para o Soluciona Condomínio? Ele não é um cliente, mas ele é um excelente parceiro. Apontador de soluções, apontador de né? soluções, né? Ele conhece, dentro do condomínio dele, o proprietário X da unidade tal, está indo para leilão e a pessoa está desesperada e ele pode indicar o Soluciona Condomínio como uma solução para o condomínio, né? Então, eu vou explanar o que é o Soluciona Condomínio na íntegra, né? Então, pegando um exemplo, um proprietário de um imóvel chegou a um nível de débito com o condomínio onde o imóvel já está indo a leilão. E esse nível de débito aí está em R$10.000, por exemplo. O imóvel dele vale 400. Ele deve R$10.000 de condomínio. E se ele não pagar esses R$10.000, o imóvel dele está penhorado, o imóvel dele pode ir a leilão. Obviamente, vai ser leiloado por 400, vai vender por 310, menos leiloeiro e tal, e aí mais despesa, vai vir 220 mil na mão dele e o condomínio recebe os 10. Então, dentro desse exemplo, né, onde nós entramos? Nós pagamos o condomínio, o débito do condomínio à vista. Quanto é? 10 mil, pagamos o condomínio. Adiantamos 1 ano de condomínio para o condomínio ou para o proprietário, aí eles é que decidem, e
damos um troco para esse proprietário até que o imóvel dele suporte. Por exemplo, um imóvel de 300 mil, ele deve 10, vamos levantar 60 mil para esse proprietário. 10 para o condomínio, vamos pagar 1 ano de condomínio adiantado e ele vai receber 40 mil de troco. Qual é o objetivo do Soluciona Condomínio? Dar um fôlego para o proprietário do imóvel, para que ele reorganize a sua vida financeira. De novo, ninguém deixa de pagar condomínio por esporte. Ele não está pagando condomínio, provavelmente não está pagando a escola do filho, provavelmente está com a parcela do carro atrasada, porque foi demitido, exemplo, porque prestava serviço para uma empresa e essa empresa não está pagando e aconteceu alguma coisa, algum problema aconteceu aí. E o que mais ele precisa, depois do dinheiro, é tempo. E nós temos condições de resolver os 2 problemas. Sim. Trazer o dinheiro, resolver o problema do condomínio, pagamos 1 ano adiantado. Mas por que vocês pagam 1 ano adiantado de condomínio? Porque no mês seguinte vai vencer de novo o condomínio. E se ele fez um empréstimo comigo para pagar o condomínio, e aí ele vai ter que me pagar o mês que vem e pagar também o condomínio. Então você já faz ali uma estruturação que dá um fôlego para ele também. Porque né? se ele fala, eu faço uma dívida com você, hoje eu não estou pagando condomínio. Está acumulando a dívida lá. Eu só tenho a dívida lá com o condomínio. Se eu faço uma dívida com você, eu vou ter 2. Né? Eu vou ter que pagar o condomínio que vai vencer, porque todo mês vence, e você. Então eu preciso organizar isso. Então a gente traz essa clareza para o cliente. No caso, como você falou, o síndico, ele pode ser um indicador. Está aqui o dinheiro, essa empresa está... Não se enrole, não se prejudique, vou te dar aqui o cartão, o telefone, entre em contato já que você vai resolver. Né? Exatamente. Que para ele é interessante. É interessante, né? porque ele regulariza a conta do condomínio. Mas o que vocês usam? Nós usamos o imóvel como garantia. Sim. Mas nós damos 180 meses, nós colocamos uma parcela baixinha, damos 2, 3 meses de carência para a pessoa poder se organizar e aí segue o jogo. Então, normalmente, tudo que a gente pode fazer... É uma solução. Né? Ninguém aqui está fazendo uma proposta de milagre. Nós estamos fazendo uma proposta de solucionar um problema. Né? E dentro do Home Act, né, olhando ele como um todo, existem variações de taxas ou a gente tem essa taxa cravada? Existe uma variação de taxa e ela é balizada, né, pela condição de crédito do cliente. Então, por exemplo, um cliente que está muito zoado, com muito Serasa, com muita coisa, que não impede a operação. É bom ressaltar que a gente não procura clientes negativados, mas se o cliente estiver negativado, a gente pode fazer a operação para ele, pagando os débitos que ele tem por dentro da operação ou não. Não é obrigatório. Alguns débitos que eventualmente o cliente possa ter podem ser condicionados à operação porque podem gerar um risco para a garantia. Por exemplo, e aí já se resolve junto. Resolve já. Uma execução fiscal. Ele deve um imposto lá de ISS que ele não pagou da empresa dele e já está em fase de execução. Execução fiscal. Então, é melhor resolver dentro da operação para que não venha uma solicitação de penhora, enfim, fraude ao credor, coisa do tipo. Então, a gente resolve isso. A ideia é solucionar mesmo todos os problemas. Então, a taxa ela pode variar de acordo com o tamanho da dificuldade de qualificar os apontamentos eventuais de crédito e apontamentos eventuais jurídicos que o cliente tenha, porque quanto maior o risco, maior o custo do capital. Então, mas a variação é pequena. Hoje nós trabalhamos em torno de 1,29 ao mês a 1,59. Essa taxa máxima é 1,59. Então, ainda assim, ela continua no ranking da segunda, né? No melhor taxa, porque a primeira é do crédito habitacional, né? Que é subsidiado pelo FGTS. Então, a gente não dá para se comparar. Depois dessa... E até em termos burocráticos, é um pé na jaca, né? Aí, então, ela se torna a primeira, vamos dizer assim, com tanto recurso facilitante. E com 180 meses. Com 180 meses. E aí, por exemplo, então o que a gente pode entender é que um imóvel, para ele fazer parte de um processo de Home Act, ele vai, queira ou não, ser regularizado por total. Sim. Né? Ele sai
Ele entrou ali com o jaleco débitos, sujo, ele vai tal, sair com o jaleco branquinho, limpinho. né? Isso não necessariamente, já quando a pessoa está negativada, né? E ela, né, tem ali um percentual de grau de risco para a operação, mas tá no nome dela, não necessariamente isso ela precisa aceitar que resolva, né? Não. Mas o do imóvel não tem escolha, né? Ele vai ter que ser resolvido por completo. Se são débitos, por exemplo, dívidas property hand, né, que é IPTU, impostos, contas de concessionária, tipo água, luz, gás, esse tipo de débito, ele é débito do imóvel. Sim. Então, ele precisa ser regularizado. Inclusive, para poder fazer a alienação, precisa da CND, da certidão negativa de débito, do Sim. condomínio, do IPTU. Então, é uma condição sine qua non para finalizar a operação. Outros débitos que o cliente tenha, ele pode optar por, se não atrapalhar a sequência registral aqui da garantia, ele pode optar para, vou deixar para negociar, para pagar depois. E às vezes se é uma coisa muito pequena, que está lá apontado no Serasa, uma conta de telefone, que ele fala que é indevida, mas não é, ou uma coisa pequena, não vai comprometer a operação. Então, aquilo que pode comprometer o registro ou comprometer a garantia no futuro, nós negociamos dentro da operação. Dentro da operação. No caso do Soluciona Condomínio, nós temos essa praxe, né, de ofertar para o cliente 1 ano de condomínio adiantado, o condomínio que ele está devendo e um troco para ele. Porque o objetivo é regularizar a situação financeira dele e evitar que ele perca o imóvel. Ele ganhe tempo para poder preservar o imóvel e não perder o imóvel por conta do débito de condomínio. E já encontramos casos, né? Um dos primeiros casos que nós fizemos no Soluciona Condomínio foi de um apartamento numa cidade próxima de São Paulo, um apartamento de 3 milhões de reais. Um apartamento belíssimo, 1 por andar, uma coisa linda. O proprietário do apartamento era perito, eu não sei exatamente do que, mas ele trabalhava para o tribunal fazendo perícias bem complexas e ele tretou com o juiz. Teve um desentendimento com o juiz parou de mandar perícias para ele. E era uma perícia muito específica. E ele começou a ficar sem... ele dependia daquela renda, né? Começou a faltar recurso. Começou a faltar recurso, aí ele pegou e falou, vou vender o apartamento, porque 1 por andar, o condomínio era caro, e eu vou vender o apartamento. Aí ele pôs o apartamento à venda. Mas aí apareceu o interessado, tem penhora porque tem débito de condomínio. Aí a pessoa que ia comprar já põe um pé atrás e dizia, tem outro apartamento que não tem débito de condomínio? Eu prefiro. Aí ele começou a ter que baixar o preço do apartamento dele. E aí ele chegou até nós, acho que, se não me engano, ele chegou pela advogada dele ou pelo corretor, eu não me lembro, e ele falou, eu tenho esse problema, eu devo o condomínio e eu quero vender o apartamento e eu não consigo, e assim, contou a história dele. Aí nós conseguimos fazer a operação, pagamos o condomínio, pagamos mais uns débitos que ele tinha ali e demos um troco para ele, e ele vendeu esse imóvel depois de uns 2 anos, ele vendeu esse imóvel. E aí eu me lembro bem que ele me procurou depois, porque com a venda do imóvel ele entrou de sócio num loteamento no estado do Paraná. Aí ele entrou em contato comigo porque tinha umas pessoas que estavam precisando, que queriam comprar áreas dentro do loteamento dele e tal, e ficamos amigos. Então, a pessoa salvou o patrimônio porque ela teve um hiato financeiro ali. Eu lembro de um outro caso de um cliente também de um apartamento de valor alto que ficou marcado porque ele falou assim, eu preciso do dinheiro muito rápido, eu estou passando vergonha no elevador. Aí eu falei, cara, como essa dor é uma dor chata, né? E é real, né? É real, porque você mora num condomínio de padrão médio-alto. Você vai cruzar com um vizinho e na assembleia todo mundo fica sabendo quem está devendo o condomínio. A água do condomínio está... né, a água que você usa na sua casa, eu que estou pagando, porque acaba onerando os outros, né? Sim, é repassado. Então, é repassado. Então, e acaba ficando uma situação bem complicada, bem desagradável. Né? E cresce muito rápido. Então, a ideia desse produto é trazer solução para o proprietário, trazer solução eventual para o inquilino,
para o condomínio, para o síndico e também para os advogados dos condomínios e dos proprietários. Porque aí o que acontece? Quando a pessoa vê o tamanho da dívida, ele se desespera. Ele olha lá uma citação de penhora, que vai lá o oficial do cartório citar ele, fala, está indo para penhora o seu imóvel, próximo passo é leilão, o que ele faz? Procura um advogado. Aí o advogado olha e fala, não posso fazer nada, é dívida de condomínio. Posso entrar com uma petição aqui, tentar ganhar tempo para você, mas na prática você vai ter que pagar, a gente vai perder. Né? A não ser que você tenha uma justificativa muito plausível aqui, o que não é fato. Né? Então, ela procura o advogado. Então, o advogado ganha tempo. Então, nós podemos ser a solução do condomínio para o advogado que defende algum condômino que está devendo, porque a gente consegue fazer o acordo, resolve todo mundo, sim, o advogado recebe a parte dele, todo mundo recebe. Né? Lembrando que o imóvel fica alienado, mas numa condição muito suave. Exatamente, é isso que chama atenção, né? Aí vem o prazo e as taxas, né? O que alivia muito, né? E aí vem a pergunta, e se o imóvel for financiado? Porque aí, né, muitos apartamentos são financiados. E aí como que a gente resolve esse problema? Né? Falar, eu estou devendo o condomínio, estou devendo também o financiamento lá da Caixa, que eu não estou aguentando pagar, estou desempregado, como é que você soluciona o meu problema? Né? Então, se o financiamento já estiver numa fase adiantada, já tiver pago mais de 30%, 40% do saldo devedor, dá para incluir a interveniência quitante. Nós compramos a dívida da Caixa ou do banco, pagamos o banco, quitamos o apartamento, pagamos as dívidas e trazemos todas as contas em uma só. Então ele troca, em vez de ele pagar o financiamento lá para o banco, ele vai pagar para a gente. A gente faz uma portabilidade do financiamento e assume todas as sim, dívidas, né? Dá uma carência de 2, 3 meses para a pessoa respirar, tomar fôlego e seguir em frente, e aí ela ganha tempo para resolver isso. Nem sempre é possível quitar o financiamento, porque às vezes o financiamento ainda é muito recente. O saldo devedor às vezes é maior do que o valor do imóvel, porque não começou a amortização ainda. Né? Porque esses financiamentos de 300 meses, 240 meses, então às vezes não dá para atender por conta disso. Não está pagando o financiamento, não está pagando o condomínio, não está pagando nada, então tem que tentar vender o imóvel, mas a gente orienta, a gente faz conta. Passa algum nível de orientação. De orientação, chega, né? Quantas famílias, em média, o Soluciona Condomínio já conseguiu ajudar? Você tem esse número? Assim, exato não, porque às vezes a gente faz o home equity e aí quando chega na fase final ali, na fase de ver os detalhes, aparece a dívida de condomínio. A pessoa não fala que está devendo condomínio. Ela, quanto que eu consigo no apartamento? Quando a gente pede a CND, ela fala, eu tenho uns débitos de condomínio aqui. Ou às vezes quando a gente puxa a matrícula do imóvel, a gente vê que tem uma penhora de condomínio. Então, a pessoa nem sempre vem pelo débito de condomínio. Às vezes, ela vem pela situação financeira no geral. Né? Mas, assim, eu posso afirmar que centenas de famílias a gente já ajudou. Já conseguiu ajudar a não perder o imóvel. Não perder o imóvel, dar esse fôlego e criar, criar essa operação ponte, que a gente chama. Né? E às vezes, a gente dá um conselho que é um conselho... não é um conselho sábio, mas ele é importante, né? Porque, assim, pega um dinheiro e já faz uma reserva para as primeiras parcelas. Mesmo que eu te dê aqui 3 meses de carência, já guarda um pouco de recurso para as primeiras parcelas, caso você não tenha ainda equacionado a sua situação. Fala, você está me dizendo para eu pegar um empréstimo e pagar o empréstimo com o próprio empréstimo? Faz uma... Eu estou te dando um conselho para uma reserva, né? De segurança. Porque você está trocando um problema por outro. Você está dando uma ideia para o cara, né? Trocando um problema por outro, só que esse aqui só vai virar problema lá na frente, se você não regularizar. A ideia é te dar... E é isso que a inteligência artificial nunca vai suprir, né? Que é essa conscientização humana, né? Esse olhar humano para a situação das pessoas, quando você quer realmente estar disposto a entregar uma solução e ajudar a pessoa, né?
Concorda comigo ou não? Porque tem muito esse comentário, né? A inteligência artificial vai matar a profissão, vai matar um monte de situação. Eu penso que... Acho que a humanização nunca vai conseguir ser substituída por um robô, né? Eu penso que a criatividade e a sensibilidade, elas não são ciências... como é que você fala? Não fui com a cara do Vitorino. Não fui. Tipo, né? Você teve uma sensibilidade negativa. Ou, pô, achei o Vitorino um cara legal e falou com coerência, eu entendi o que ele falou, eu acho que vou querer saber um pouco mais sobre isso. Essa sensibilidade e a criatividade para solucionar situações ambíguas é que a inteligência artificial pode aprender de maneira binária, de maneira mais... isso o ser humano não vai perder, né? Nunca vai... Sim. A máquina não vai superar. A gente conversava sobre esse produto outro dia com a equipe e o Soluciona Condomínio, ele foi criado no final, né, de tudo. O que ele é? Ele é um home equity. Né? Ele é um home equity. Mas ele é um home equity que entra por uma dor. Qual é a dor? Débito de condomínio, penhora, e às vezes a pessoa... Né? Aí teve um caso, esse que foi muito engraçado, eram 400 e poucos mil reais o valor do empréstimo, mas o débito de condomínio era uns 100 e poucos mil. E era e a gente foi, negociou e tal, aprovou, tudo certo e tal. Quando chegou na reta final, o cliente ligou feliz. Falou para a minha consultora que estava atendendo ele, falou assim, olha, eu não vou mais fazer. Eu consegui fazer um acordo com o condomínio. Eles fizeram um acordo muito bom para mim quando eles viram a proposta que eu tinha, que era a nossa simulação. Né? Aí ela ficou triste porque ela é remunerada por performance, volume, né? Mas eu fiquei feliz porque, assim, mesmo sem ter aportado o recurso, só o fato de dizer eu posso fazer isso e o cliente poder chegar no condomínio dele e dizer, olha, eu tenho essa proposta aqui, fez com que o condomínio relaxasse e fizesse uma proposta boa para ele. Sair do problema. Então, né? esse tipo de sentimento, essa satisfação, isso não vai ser substituído não vai nunca, porque, nunca. Assim, criar uma solução... Porque é olhar a sensibilidade né, que você tem para as causas. Né? Criar uma solução dentro do mercado financeiro de crédito, usando o ativo do imóvel como solução, é o que nos move. Então, qualquer tipo de necessidade, se a pessoa tem um imóvel, a gente consegue transformar em recurso e dar os dois principais ativos que ela necessita: dinheiro e tempo. Sim. Às vezes ela precisa mais do tempo para ela poder respirar, às vezes ela não tem tempo, ela precisa do dinheiro para ontem, a gente corre aqui para poder ter mais agilidade, para poder resolver aquele problema, e às vezes ela está precisando do dinheiro e o tempo não precisa ser para ontem, mas precisa ser alongado porque eu vou ter que pagar isso devagar. E às vezes é para fazer um investimento. Né? Esses dias fizemos uma operação com um cliente que o desespero dele era para comprar uma área, um pedaço de terra onde ele vai construir chalés para fazer aluguel para a temporada. E ele não tinha todo o dinheiro para comprar a área e fazer o empreendimento e tal. E ele estava perdendo a concorrência, outro queria comprar o terreno, então o desespero dele era esse. E nós já tínhamos feito a operação para ele, no outro imóvel dele, e já estava protocolado no cartório. Aí o pessoal do comercial veio falar tal, aí eu falei, fala para ele que a gente adianta 20%, se ele consegue dar 20% de sinal lá, e aí ele garante a compra. Aí ele falou com a imobiliária que estava vendendo a área, a gente conseguiu levantar 20% de adiantamento para ele do nosso próprio caixa. Sim. Ele deu o sinal lá na área, assinou um aditivo no contrato para a gente reter esses 20% no pós-registro e resolveu. Não nos dá trabalho, mas não custa nada. Né? Ter esse olhar de atenção. Com certeza. Então, né? Trazer é um plantio solução. fértil, né? A vida é feita de plantio e de colheita, né? Quando nem tudo a gente vai estar ganhando, mas a gente vai ganhar no final, né? Desde que a gente faça bem, né? Promova o bem, né? Eu acho que esse programa, né? Quando a gente fala de condomínio, é uma fatia gigante de mercado hoje que mora, né? De forma vertical.
E isso, né, e também condomínios, né, de casas. Isso tem um custo, existe uma inadimplência que cresce, a gente não deseja isso para ninguém, mas está aqui uma solução bastante interessante, que é o Soluciona Condomínio. Então é outro que eu não vou pedir para você compartilhar, que de coração você vai fazer isso, porque é utilidade pública também, você tem amigo que mora em condomínio, a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não deseja mal para ninguém, mas na iminência de um problema, tenha sempre à mão esse nome, Soluciona Condomínio. É da Braevo, né? Está junto com a Braevo, Sim, mas é um produto realmente direcionado para quem tem ali problemas com o condomínio, né? é um produto direcionado para o universo de condomínio. Sim. Para o condomínio horizontal, condomínio vertical, condomínio comercial. Às vezes, a inadimplência atrapalha a vida em comunidade, porque falta o recurso, porque existem vários devendo. Sim. Então, é esse cobertor curto que eu chamo, né? Você esquenta a orelha, esfria o pé. Esquenta o pé, esfria a orelha. Passa a noite inteira pedalando e não dorme, né? Porque fica Sim. aquela... Então, a ideia é trazer a solução, é uma solução financeira, uma solução execuível e que pode tirar tanto o condomínio do problema como as famílias, né? Sim. É um universo que cresce muito, unidades condominiais Sim. cresce muito e tem essa demanda e nós temos uma solução que precisa ser divulgada, né? Então, a ideia E é a quebra de um sonho, né? Porque o brasileiro, ele alimenta, né? Boa parte do brasileiro alimenta o sonho da casa própria, né? sim. E casa não necessariamente é casa, é apartamento, né, é condomínio. E é triste, né? Você imaginar que você pode perder seu imóvel por um atraso de condomínio, né? Que pode enrolar completamente a tua vida por atraso de condomínio, né? Pode. Eu tenho um caso de uma família que nós não conseguimos atender o débito de condomínio. E foi triste, mas é um caso... Uma casa gigantesca, linda, maravilhosa, num condomínio caro. E aí a pessoa me procurou, falou comigo, ligou e eu atendi. Faz um tempo já isso. Foi antes da pandemia. E aí ela me falou que tinha um débito de condomínio e tal. Eu tinha visto o Soluciona Condomínio. Aí eu pedi informações e consegui acesso ao processo. E o processo já estava adiantado, já ia para leilão. O advogado que estava defendendo a família havia conseguido ganhar tempo no processo questionando a avaliação do imóvel, porque ela estava anos sem pagar condomínio. E aí eu fui entender, né, o que tinha acontecido. O esposo faleceu e ele, por opção, havia investido toda a grana naquele imóvel, que era um imóvel chique, para morar num condomínio legal. Mas ele estava bem, estava tudo bem, né? E aí ele faleceu, a renda cessou quase que instantaneamente, e aí a coisa foi, né? E ela e duas filhas, mas já adultas as filhas. E ela estava perdendo a casa para o condomínio, porque devia muito, né? E uma casa cara. E eu falei, olha, a única solução, eu não consegui levantar o dinheiro, porque ela não tinha renda nenhuma. Se eu desse dinheiro para ela pagar o condomínio, eu ia ter que ficar com a casa, né? O fundo ia ter que ficar com a casa. Então, não fazia sentido, o processo já estava adiantado. Mas eu falei, você tem uma oportunidade de vender a sua casa e o troco que vai sobrar, você comprar um apartamento ou uma casa menor para você morar e mais umas duas para você alugar e ter Ter uma renda, renda, né? porque sua casa vale bastante. Aí nessa hora eu senti que a filha, né, pulou na frente assim e ela não estava entendendo a questão do apego, né? O apego ao imóvel, não, eu só vendo a minha casa se for por tantos milhões. Aí colocou um preço que era surreal, a casa toda sem manutenção, estava bem. Então essa questão do apego, a pessoa tem o apego, o sonho. Sim. Quando a gente fala em propriedade, em imóvel, a gente lida com isso todos os dias. Você tocou nesse ponto de casa própria, do brasileiro. Eu vejo assim, nós estamos evoluindo para uma conscientização onde a casa própria não será mais apenas uma solução para você não morar de aluguel. Porque quais eram os grandes trunfos das famílias brasileiras
2 décadas. Alguém na família que tivesse concluído uma faculdade que colocasse um DR na frente do nome, né? Alguém da família que fez faculdade e virou doutor, e uma casa própria e um carro próprio, um carro pago, né? Era essa a vitória. Quitado. Tem um carro quitado, uma casa quitada e meu filho se formou na faculdade. Então isso era um símbolo de status, né? Sim. Então isso vem mudando, porque na verdade não é isso que nos define. O que nos define é que a gente precisa de um lugar para morar. Ok, se ele é um lugar alugado, se ele é um lugar próprio, se ele é fracionado, né? Eu assisti uma palestra o ano passado de uma incorporadora que está propondo um empreendimento com estúdios, que são apartamentos bem pequenos, Apartamento estúdio. que você não vai pagar nada para morar. Você vai lá e vai morar sem pagar nada. Mas você vai ter que pagar a internet, a lavanderia, a conveniência, isso, aquilo. Então, os serviços que você vai pagar para ocupar a unidade do estúdio é o que vai trazer rentabilidade para a incorporadora. É como, por exemplo, você comprar uma máquina de café e ganhar, comprar as cápsulas e ganhar a máquina, entendeu? Então, olha que nível chega o conceito de moradia, né? E eles falaram muito em moradia fracionada, né? Em ativos tokenizados, né? Então, você não vai... Porque tem coisa que não faz muito sentido, né? Uma família de 4 pessoas morando numa casa de 2.000 metros, aí os filhos casam, fica só o marido e a esposa, aquela casa gigante. Então, a sociedade vai mudando e as prioridades vão mudando, mas os ativos continuam sendo lastro, continuam sendo recursos. Isso que nós pensamos na Abraevo, né? Eu falo para o meu pessoal, olha para a janela, olhou? Tudo aquilo ali é oportunidade, né? Tudo que tem, todo imóvel é uma oportunidade de negócio para a gente, né? E de solução para a pessoa, porque é um negócio justo, um negócio bem feito, com segurança. Então, a gente entende que vamos crescer muito, nós estamos nos preparando para crescer bastante, nós estamos com planos já eram ideias que viraram planos e que agora já são projetos. Até o que era a minha pergunta, né? Como é que você via esse processo de crescimento para o Soluciona Condomínio para os próximos anos, né? Você vê com otimismo, então... Eu vejo com otimismo o crescimento do Home Equity, do Soluciona Condomínio, da Abraevo como um todo, porque não é um jogo de 8 ou 80. Quando nós entramos nesse jogo e começamos a deixar de ser apenas apenas comercializar o Home Equity, nós comercializávamos e levávamos isso para os players, nós prestávamos serviços. E quando nós instituímos o fundo e começamos a processar todo o fluxo operacional, nós entendemos que o jogo é de 8, ou não é 8 ou 80, é de 80 ou 800. Sim. É outro nível de jogo. Então não tem como entrar nesse jogo sem mergulhar. Não é colocando o pé na água, é pulando de cabeça, porque o conceito de home equity e de ativo versus mercado de capitais e fundo, ele se processa com valores muito altos. Então, para nós mantermos a operação, nós precisamos de mais volume. Porque o jogo é assim, o investidor coloca dinheiro no fundo e a cota do fundo tem que valorizar. Sim. A cota do fundo só valoriza se a gente fizer a operação. E essas operações andarem em dia. Então, e para poder processar isso tudo, você precisa de tecnologia, a gente conversou da outra vez, né? Sim. Pessoas, né? E processos bem definidos. Então, nós estamos mudando de prédio, né? A gente já mirou num crescimento para os próximos 2 anos, os próximos 24 meses. Nós já temos definido o nível de crescimento que nós precisamos e em que estágio. E então nós estamos mergulhando de cabeça mesmo, Sim. né? Acreditando muito no... Até porque o know-how te dá, né, essa garantia de que você pode mergulhar de cabeça, né? É o domínio do conhecimento, né? Todo investimento que já foi feito na infraestrutura do seu negócio, na preparação, nas alianças, né, de todos os setores que se envolvem para que ele aconteça, você está falta colocar cereja, né? O que nos dá segurança
no crescimento e na tese do investimento, na tese do negócio, é que nós conseguimos trazer investidores arrojados, investidores que também viram o que nós estamos vendo, a oportunidade, a nossa capacidade de projetar e de processar esses contratos, e, né, você pegar um lead aqui, uma pessoa que precisa de recurso, que tem um imóvel toda enrolada, toda problemática, o imóvel cheio de irregularidades registrais e tudo mais, e você trazer até aqui com o imóvel regularizado, com o contrato assinado, com tudo certinho, e conseguir transformar esse problema num papel, num ativo, né, e chegar a apresentar para um fundo altamente regulado como um negócio íntegro, bem feito, dentro das normas, com uma garantia composta sólida e com tudo certinho, é uma trajetória que, se você fez você pode fazer 2, 3, 10, né? Você vai colocar cadência, sequência, e vai afinando cada vez mais ritmo. Então, o que nos dá segurança é que os investidores também viram isso. Então, não sou só eu que estou vendo a possibilidade. Sim. O investidor tem um olhar crítico, um olhar apurado, né? A gestora do nosso fundo tem quase 98 fundos de negócios distintos. Então, não tinha nenhum fundo imobiliário. Nós somos o primeiro dentro dessa gestora. Sim. E, então, eles têm fundo de vários outros negócios. Então, se eles, com essa experiência toda, viram... Com esse know-how todo, aceitaram, né, fazer parte, então isso nos traz a segurança que o caminho está sendo traçado. E fora isso, a informação no dia a dia, fazendo com que essa informação chegue a quem realmente precisa, que as pessoas entendam, e, se tiverem dúvida, que nos procurem, tirem as dúvidas, nos visitem, entre no site, faz a simulação. Sim. Enfim, essa é a nossa... É como eu gosto de missão, dizer, né? A Braevo, ela é, né, a ponte entre o teu problema financeiro, né, e a solução, né? Ela te leva até a solução. Soluciona Condomínio. É para todo o território nacional também? Também. Atende em todo o Brasil? Em todo o Brasil. Atende em todo o Brasil, imóveis de condomínio comercial, residencial. E, lógico que cada caso é um caso. Sim. Não é todo mundo que a gente consegue atender. A nossa maior dificuldade, se é que eu posso dizer, no Soluciona Condomínio, são os imóveis financiados há pouco tempo. Entendi. Porque a gente não encontra espaço para comprar o financiamento e zerar a dívida. Sim. Fora isso, a gente temos êxito em todas as inserções aí. Quer deixar um recado? Quero deixar um recado de muita abertura, né? Porque às vezes a pessoa está vivendo um problema e ela se fecha, né, naquele problema, e às vezes ela fica esperando uma solução mágica, e a solução às vezes está batendo a porta, né? Tá ali na internet, e a pessoa não anda, não vai, não tenta entender, né? Não é um produto simples, né? É um produto difícil de explicar, é um produto que a pessoa precisa... Como assim? Você vai pagar meu condomínio que eu devo? Vai pagar um ano na frente? De novo, né? É tão bom que parece mentira, né? Sim. Então, o recado que eu digo é dar uma chance, né? Digamos assim, né? Eu entrego a solução para quem procura a solução. Quem procura a solução, né? Né? Então, assim, quem não quer... Tenta entender, né? Quer continuar convivendo com o sofrimento, né? É uma opção também. Mas a Braevo consegue, né, entregar a solução para quem precisa de solução. É a ponte entre a tua doença financeira e a tua saúde financeira. Eu estive aqui, né, mais uma vez com o Carlos Vitorino, né? A gente falou hoje sobre o Soluciona Condomínio. Foi um prazer estar com você. Carlos, foi um prazer estar com você também. Muito obrigado pela sua visita. Espero que a gente possa se reencontrar mais vezes. Com certeza. Conteúdo não falta, né? Não falta. Muito Tem assunto muita para coisa para esclarecer. conversar. Até mais. Foi um prazer.